Alô, teste. Oi, som. Oi, oi, som. Fala galera, aqui que fala é o professor Chico Chicote. Eu sei, vocês devem estar cansados de mim. Pô, toda semana é vídeo do professor Chico Chicote, gente falando. Ai, eu não aguento mais. Calma, que vai ser bem leve, bem sussa, bem tranquilo, tá bom? Olha só, na aula passada nós vimos algo importantíssimo, muito importante, que é texto. Algo que está em todas as partes da nossa vida, que a todo momento, em todo lugar, está presente, não é? Olha só, aqui está tendo texto, aonde? Na minha linguagem corporal, né? Na minha linguagem aqui falada, né? Então tudo isso é texto, né? Vimos também o que é texto verbal, não verbal, texto literário, não literário, não é? Vimos tipos textuais, gêneros textuais. É exatamente sobre isso que eu quero falar um pouco mais aqui com vocês. Tipos textuais e gêneros textuais, até para ficar mais claro na cabeça de vocês, certo? Tá, agora imagina só essa analogia aqui. Imagina um tijolo, né? Um tijolo, por si só, ele não tem serventia de nada, certo? Agora uma casa terá serventia, não é? Que é morar dentro dela. Então, imagina só o tijolo, é a estrutura da casa, e a casa é onde a gente mora, o cotidiano, né? Então, tijolo, para nós, seriam os tipos textuais, e a casa seria os gêneros textuais, tá bom? Então, o que tu queres te dizer com isso, Chicote? Simples, que os tipos textuais são as estruturas, né? A estrutura que forma aquele texto. Olha, há muito embaraço aí entre a crítica textual, os carinhas lá que estudam essa parte da gramática, né? Essa parte do estudo do texto, né? Uns falam que é 5, outros 6, 7, mas vamos seguir a linha de raciocínio do livro, tá? Que são 6 tipos de textos textuais. Se vocês pegarem o livro de vocês aí na página 74, né? A injunção, descrição, narração, relato, exposição e argumentação, tá? Vamos começar pelo primeiro, injunção. Chicote, o que seria uma injunção? Olha, é muito simples, gente. Injunção é aquele tipo de texto que vai dar ordens ao leitor, que vai falar para fazer aquilo, para aquilo outro, que vai dizer como proceder, certo? Por exemplo, a receita é um tipo de texto, né, injuntivo, né? Quando você vai fazer um bolo, vai falar, coloque 10 ovos, coloque trigo, coloque isso, coloque aquilo outro, né? Tá dando ordens para o leitor para agir de tal maneira. Chicote, dá um outro exemplo aí de tipo textual injuntivo. Tá, olha só, um que está bastante em voga agora, que é tutoriais, né? Tem gente que não sabe fritar um ovo, gente, que vergonha. Então, o que ele faz? Vai lá no YouTube e vê como fritar um ovo. Meu Deus. Gente, se você não sabe fritar um ovo, já está na hora de aprender, viu? É muito fácil. Então, vai lá, coloque um pouco de margarina, manteiga, quebre o ovo lá, coloque sal. O tutorial pode ser um texto, né, injuntivo. Injuntivo é aquele tipo textual que vai dizer o que fazer para o leitor, né? Vai dar ordens. Temos também a descrição, né? O que seria a descrição? O próprio nome já fala, né? Vai descrever algo. Por exemplo, Chicote, rapaz alto, de cabelos cacheados, claros, bonito. Olha só, estou me descrevendo, não estou contando nenhuma mentira, tá? Bom, então a descrição é isso, né? Vai descrever lugares, vai descrever pessoas, objetos. Tem a narração também, que a narração é uma história a ser contada, né? Vai ter um início, um meio, um fim, vai ter um espaço, vai ter personagens, vai ter narrador, né? Narrador em primeira ou terceira pessoa. Então, é uma história a ser narrada. E muitas vezes, né, esses tipos textuais, podem estar dentro do outro. Por exemplo, a narração, há momentos de descrição, né? Descrição do espaço onde aquele personagem vai passar e assim vai, né? O outro tipo textual é o relato. Aqui há muita confusão entre os críticos, né? Tem crítico que fala que relato é uma narração. Verdade. São tipos muito próximos, mas qual é a grande diferença entre um e o outro? Que a narração será mais de cunho ficcional, né? Vai ser uma história inventada, vai ser uma história criada. Já o relato já está baseado em fatos reais, né? Algo que aconteceu com alguém e vai contar aquilo, não é verdade?
Então, relato e narração aí tem essa pequena diferença. Muitos autores, sabe, desconsideram. Penso que os dois é o mesmo tipo textual. Bom, exposição. Exposição é aquele tipo de texto que vai expor, sem argumentar, só vai mostrar ali para o leitor fatos, notícias, sem dar uma opinião, né? Um texto que a gente usa muito aqui é o livro didático, né? Ele só expõe ali os dados, os estudos, o conteúdo, né? Ele não vai ter um apelo para que tu mude de ideia, né? Que é muito diferente do nosso último texto aqui, argumentativo, né? Esse tipo textual, ele tem a ideia de convencer a pessoa, tem a ideia de mostrar um ponto de vista, um posicionamento, né? Então, por isso que ele é muito argumentativo, ele é muito eloquente. Enquanto primeiro, expositivo é muito comum em livro didático, jornais. O argumentativo já é artigos de opinião, artigos acadêmicos, né? Alguém que quer convencer alguém a mudar de lado. A gente viu muito argumentativo ultimamente nesse período político bastante conturbado, né? Aí o cara vai lá, escreve um textão no Facebook, no Instagram, com o intuito de mudar lá o adversário dele político de lado, né? Vocês sacaram? Então tá, gente. Então tatuem isso na mente de vocês. Tipos textuais é a estrutura do texto, tá? Tipos textuais é a estrutura do texto. Já os gêneros textuais são os textos no cotidiano, né? São os textos no seu uso, né? Então, dentro dos tipos textuais, haverá os gêneros textuais. Os gêneros, eles são basicamente estáveis, tá? Eles têm uma certa estabilidade, né? Eles têm uma certa compreensão do que é certo gênero, mas eles podem mudar ao longo do tempo. Por exemplo, antigamente existia o diário, né? Quem lembra do diário aí? Que era uma espécie de agenda, de livro, em que a pessoa falava lá suas angústias diárias, falava o que aconteceu no seu dia, né? Esse tipo de gênero, né, era muito comum antes da década de 90, 80, e depois ele foi substituído pelo blogger, né? Eu acho que ainda não é do tempo de vocês, né? O blog era já na internet, e muita gente ia lá e publicava seus textos, né, suas angústias. E depois, né, hoje em dia, blog não é mais nem gênero literário, é suporte, né? E depois, né, o blog também foi entrando em desuso, assim como o diário. Hoje em dia, para ter confissões, usa-se muito o Twitter. Quem já ouviu falar aí no Twitter, né? Então o Twitter tem esse caráter mais pessoal, esse caráter mais de diário, de confissão das angústias, né? Antigamente era só 140 caracteres, hoje já são 280, né? Então já tem mais espaço aí para a pessoa desabafar, falar da sua rotina. Olha só que eu falei de 3 gêneros textuais, né? Diário, blog e Twitter. Olha só. Então, perceba aí que na evolução do tempo, né? No decorrer do tempo, houve mudanças aí nos gêneros, como o indivíduo se utiliza de cada um desses gêneros. Então, por isso que eles são relativamente estáveis, por isso que eles podem sofrer alteração, podem mudar no decorrer do tempo, tá bom? Então, olha só, vocês lembram quando eu falei lá com vocês sobre os tipos textuais? Pois é, os tipos são a estrutura do texto. E o gênero pode ser esses textos no uso. Por exemplo, na narração. Vamos pegar aqui a narração, certo? Quais tipos de gêneros podem estar inclusa na narração? Por exemplo, o conto, né? O conto é uma história a ser narrada ali, pequena, onde tem poucos personagens, só um protagonista, uma história concisa, né, que só tem um desfecho, né? É um tipo de narração, né? É uma história a ser narrada. A piada é um gênero também, né, que tem estrutura de narração, né? Porque olha só, quando o cara vai contar uma piada, né, ele começa, olha, fulano de tal, e começa a contar, e tem a função, né, que tem o intuito, né, de causar graça, causar descontração, não é? Bom, assim também tem a tira, a charge, então vários gêneros, né, narrativos que estão dentro desse tipo, dessa estrutura da narração. Olha, vou pegar um outro exemplo aqui de tipo textual, a dissertação, por exemplo. Dentro da dissertação a gente pode ter gêneros como reportagem, resumo, resenha, né? Por exemplo, um texto dissertativo, existe reportagem, né?
de cunho expositivo e argumentativo, tá? Então, você pode encontrar dissertação que vai só expor ali, vai dizer, olha, aconteceu isso, 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 no período da pandemia, houve muita gente doente, sem com o intuito de argumentar, né? E existe também aqueles textos dissertativos com o intuito de argumentação, né? Por exemplo, a resenha. Resenha nada mais é do que um apanhado geral, né, de certo conteúdo, e no final o autor vai fazer uma crítica, né? Ele vai ter um juízo ali acerca daquele assunto. E a injunção, por exemplo, que é a outra estrutura que vai ordenar, né, os leitores, pode ser a receita, né, pode ser a bula, pode ser os tutoriais. Então vejam só, tudo isso que eu estou falando, que é na prática, no dia a dia, são gêneros, né, que a gente usa. Por exemplo, a receita a gente usa no dia a dia, não é? Os tutoriais, a gente assiste muito tutoriais, e os tipos textuais, a estrutura, como aquele gênero vai se estabelecer ali. Então não esqueça isso, né? Os tipos textuais são a estrutura e os gêneros são o texto no uso, no dia a dia, né? Como eu falei no vídeo passado, os gêneros são inúmeros, são muitos mesmo, né? Nós podemos criar e nem se dar conta da criação deles, uma vez que o nosso dia a dia, a nossa fala, né, é muito dinâmica, né, e pode mudar assim como a gente muda também, né? Tá, olha só, depois dessa retomada, né, do texto, do tipo textual e do gênero textual, eu vou pegar aqui um gênero textual para vocês que está no livro didático, que é lendas, né? Então eu vou dar um tempinho para vocês aí raciocinarem e pensarem em que tipo textual está incluído aí as lendas. O que é? É um texto argumentativo? É descritivo? É narrativo? E aí, o que vocês acham? É injuntivo? Vamos lá, pensa aí. Olha só, as lendas, né? É muito comum no interior, quando a gente vai lá, aí pessoas mais velhas, né? Começam a contar uma lenda. Olha, em tal lugar existia o boto, né? Ele saía de noite, lua cheia. O que vocês acham que ele está fazendo aí? Ele está contando uma história, né? E como eu falei agora há pouco, sempre que a gente conta uma história, né? Qual é o tipo de estrutura? É a estrutura, né, de uma narração. Então o tipo textual é uma narração. Então o gênero lendas está dentro do tipo textual narração. Mas Scott, quais as características da lenda? Olha só. As lendas, elas são narrativas populares, né? E elas são transmitidas oralmente. Tá aí uma das grandes características delas, né? A grande parte, a esmagadora maioria das lendas são transmitidas oral, de gerações e gerações, né? Então, elas são bem antigas e geralmente elas são coletivas. É comum em certo grupo de indivíduos, em certo povoado, né? Então, olha só. Elas têm propagação oral, são coletivas, né? E elas são fantásticas, né? Geralmente as lendas têm algo de misterioso, embora misture algo da realidade. Por exemplo, olha, naquele cemitério lá daquela cidade existia tal história e tudo mais, né? Tá pegando fato que existe mesmo, né, um cemitério, mas aí vem algo do fantástico, né? Algo que foge à nossa realidade, algo que é irreal. Por exemplo, a mula sem cabeça existe no nosso mundo físico aqui, sem ser nesse mundo da imaginação? Não, né? Olha só, pode existir lá para aquelas pessoas que realmente vivenciaram isso. Mas pela racionalidade, não existe uma mula sem cabeça, não é? Então isso é o fantástico, tá? Então a lenda tem muito da imaginação, do fantástico, do misterioso, não é? E geralmente as lendas são muito usadas para contar as angústias, né, as vivências daquelas pessoas que vivem no interior, e assim vai. Até mesmo em cidades, né? Aqui em Belém tem muitas histórias aqui de lendas urbanas, não é? Por exemplo, a mulher do táxi. Quem nunca ouviu falar aí da mulher do táxi? Bom, a origem de lenda, né? Essa palavra vem do latim, né? Que numa tradução muito parca deveria ser aquilo que deve ser lido, né? Então, lendas eram muito comuns em monastérios, né, naquele ambiente religioso. Só que com o tempo saiu de lá e ganhou proporções assim mesmo de povo, né? Foi para a galera lá
do povão. A lenda acabou ganhando outros contornos, assim, mais de coletividade. Pois é, né? As lendas, muitas vezes, os personagens possuem características tanto humanas quanto animais, né? Por exemplo, outra lenda aqui bastante famosa é a lenda do boto, né? Que ele é um boto e em certo período, em lua cheia, em maré cheia, ele se transforma em homem, né? E ele vai visitar certa comunidade, certo povoado e encantar algumas mulheres, né? Pensando nisso, né, a gente vai pegar o livro de vocês na página 59 e a gente vai lá caracterizando o gênero. Vamos fazer uma rápida leitura, né? Nesse capítulo você vai conhecer algumas narrativas fantasiosas criadas pelos povos em diferentes épocas e lugares para explicar fenômenos cuja origem desconheciam ou não compreendiam. Essas narrativas são as lendas. Na busca do maravilhoso, ao longo do tempo, os povos sempre procuraram dar sentido ao mundo ao seu redor, explicando ao seu modo a origem da chuva, do trovão, dos diamantes, o movimento dos astros, etc. Os personagens que povoam as lendas são seres maravilhosos e encantados, humanos ou não, que fazem parte do imaginário popular. Sem dúvida, você já ouviu falar de alguma dessas narrativas. Elas fazem parte da nossa cultura. Então, pensando nisso, vai ficar para casa, tá? O exercício da página 61, tá? Na próxima semana eu vou fazer um vídeo só corrigindo essa atividade, tá? Vocês farão a atividade também relacionada a texto que está na página 65, tá bom? E vocês terão uma redação pela frente. A grande diferença é que vocês não vão escrever nessa redação, tá? Na verdade, vocês vão escrever, só que com a fala. Será uma redação oral. Isso mesmo, você vai ter que gravar um vídeo contando uma lenda que vocês conhecem, tá? Grave esse vídeo e me mande pelo WhatsApp, tá bom? Olha só, o limite para entregar esse vídeo é até sexta-feira, tá bom? Depois de sexta-feira não vou mais receber. Envie para o meu WhatsApp, tá? Então vamos lá na página 68. Então lá na página 68 há alguns personagens de lendas, né? Não necessariamente vocês vão ter que escolher algum desses. Pode ser uma lenda daqui de Belém, pode ser uma lenda aí de Ananindeua, tá? Eu vou aceitar nesses casos. Então, proposta. Agora você escolherá um desses personagens ou algum que você tenha conhecimento e produzirá uma lenda narrando como você acha que ele surgiu. Seu texto será lido com toda a turma, no caso será lido por mim, tá? E por toda a turma em uma sessão de contação promovida pelo professor. Então, vocês vão ver aí o planejamento. Ao escrever seu texto, procure estruturá-lo em parágrafos. Eu já expliquei o que é parágrafo, né? Sempre tem aquele recuo bem no início, não é? Para tornar a leitura mais fácil e menos cansativa. Lembre-se de que os parágrafos são blocos de significados compostos de uma ou mais frases, que por sua vez são constituídas de uma ou mais palavras. O que ele quis dizer aqui? Que os parágrafos, né, eles têm um início, um meio e um fim. Eles sempre têm a função, né, de comunicar alguma coisa, né? Aquela questão que eu falei para vocês de organização, tá? Antes de começar a escrever, pense nisso. Como surgiu esse personagem? Quando? Onde? Que feitiço foi capaz de criar esse ser? É possível desfazer o encanto? Quem poderia fazê-lo? Durante a produção, fique atento para que estudamos até agora sobre lendas. Principalmente no que se refere aos elementos da narrativa que conhecemos nesses capítulos. Fato, tempo, espaço e assim vai. Então, gente, muito obrigado pela companhia até aqui e até mais. Beijo do chicote. Vai?